Olá! Então, para finalizar, gente, agora a gente vai ver como que a gente faz essas mudanças de variáveis para resolver integrais triplas, tá? Então, a gente não vai abrir a teoria aqui nessa parte, né? É uma parte que ela é uma generalização do que a gente fez em sala de aula, tá? Então, a gente vai considerar agora, né? T uma transformação do espaço UVW para o espaço XYZ, ou seja, a gente está no espaço tridimensional, né? Vamos pegar aqui o espaço tridimensional U, V e W, e a gente vai, então, ter uma transformação, tá? Para o espaço X, Y, Z, tá? Então, uma região aqui do espaço, uma região tridimensional aqui do espaço UVW, tá? Ela vai ser transformada numa região no espaço tridimensional XYZ, tá? Então, a gente tem essa transformação, e assim como a gente teve lá no espaço bidimensional, né? A gente vai colocar algumas restrições para essa transformação, que seja de um a um, que a gente possa ir e voltar, né? De um espaço para o outro, né? E que as derivadas parciais de x, y e z, elas existam nessa região que eu vou chamar aqui S do espaço tridimensional, elas existam em todas as derivadas parciais em relação a todas as variáveis U, V, W, né? Então, impondo essas restrições, né? A gente vai chamar de jacobiano da transformação, dessa transformação que a gente está colocando, né? Dessa transformação T, né? Que leva do espaço UVW para o espaço XYZ, a gente então tá denotando o jacobiano dessa transformação dessa forma. E como que ele é calculado? Ele é calculado como determinante dessa matriz aqui, a matriz das derivadas parciais de x, y e z em cada linha em relação às variáveis u, v, w em cada coluna, tá? Então, a gente poderia até denotar isso daqui, como é usual, dessa forma, derivada parcial de x, y, z em relação às variáveis u, v e w, tá? Então, tem essa outra notação para o jacobiano da transformação no espaço tridimensional. Então, uma vez estabelecida essa transformação, a gente pode usar uma fórmula de mudança de variável para as integrais triplas, assim como a gente fez para as duplas, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, uma transformação x como função de u, v e w, y como uma função de u, v e w e z como uma função de u, v e w, né? Se essa transformação aplica a região S do espaço UVW na região R do espaço XYZ, é o que a gente tentou mostrar aqui nessa figurinha, né? E se também, né, esse jacobiano que a gente definiu aqui como esse determinante dessa matriz aqui, se esse jacobiano não for nulo e também não mudar de sinal para esses pontos aqui dessa região S, né? Então, considerando que f é uma função contínua, né? Que a gente tem as derivadas parciais todas que a gente precisa definidas, né? Então, considerando restrições apropriadas na transformação e nas regiões, né?
Então, a gente pode dizer que a integral tripla, deixa eu pegar aqui em rosa, a integral tripla de f de x, y e z sobre a região R do espaço tridimensional, ela pode ser escrita como a integral tripla de f de x, y, f de x de u, v e w, y de u, v e w, z de u, v e w, né? Vezes o jacobiano UVW, certo? Sobre a região S do espaço UV/W, tá bom? Então, assim, o mesmo raciocínio que a gente fez lá para integral dupla, né? Agora aplicado para integral tripla, para usar mudanças de variáveis na integral tripla. Então, vamos ver agora, rapidamente, um exemplo, como que a gente pode aplicar essa integral, essa mudança de variáveis, por exemplo, para resolver esse probleminha aqui. Determinar o volume da região R envolvida pela elipsoide x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, tá? Então, nós temos uma elipsoide aí no espaço tridimensional, x, y, z, né? E a gente quer calcular o volume. Qual que é o volume dessa região? Que é essa região que a gente está chamando de R, né? Delimitada por essa elipsoide. Então, a gente sabe que o volume é calculado por uma integral tripla. Uma integral tripla sobre essa região R do espaço, né? Onde a gente integra a função constante igual a 1, né? Então, a gente tem esse dv aqui para representar, né, a integração como sobre um elemento de volume, né? Então, como que a gente pode fazer essa utilização da mudança de variáveis aqui, né? Então, esse caso aqui é interessante, a gente vai fazer essa mudança de variáveis, ó. Eu vou pegar aqui, deixa eu escrever em rosa, eu vou chamar, vou chamar U de X sobre A. Vou chamar V de Y sobre B. E vou chamar vou chamar W de quem? De Z sobre C. Por quê? Se eu fizer isso, essa região aqui, ela se transforma em quem? Essa região R, né? Então, a gente vai substituir isso daí e vai ver que a gente vai ter o quê? U ao quadrado mais V ao quadrado mais W ao quadrado igual a 1. E o que é isso aqui? Isso daqui é uma esfera de raio 1 no espaço UVW e centrada na origem, né? Então, em vez de determinar o volume do elipsoide, que é essa região R aqui, eu posso determinar quem? Eu posso determinar o volume dessa esfera. Mas, lembrando que a gente tem o jacobiano da transformação envolvido, né? E qual que seria esse jacobiano? Vamos fazer aqui, ó. Quem que é o jacobiano dessa transformação? Jacobiano U, V e W. Então, ó, só para lembrar aqui da outra notação, a gente tem que fazer as derivadas parciais de x, y e w em relação a u, v, x, y e z em relação a u, v e w, né? Muito bem. Então, se eu tenho que fazer isso, né, eu tenho que saber o x como função de u, v e w, y como função de u, v e w, z como função de u, v e w, né? Então, ó, eu posso pegar
essas relações aqui que eu construí, né? E escrever o quê, ó? Posso escrever que x é igual a A vezes U. Posso escrever que o y é igual a B vezes V. E posso escrever que o z é C vezes W. Então, aqui eu chego à conclusão que a derivada parcial de x em relação a U é A, e as derivadas parciais de x em relação a V e em relação ao W vão ser o quê? Zero. Então, eu tenho aqui também a derivada parcial de y em relação ao x é zero, a derivada parcial de y em relação ao v. Gente, desculpa aqui, ó. De derivada parcial de y em relação ao u, que é zero. De y em relação a v vai ser b, e a derivada parcial de y em relação ao w vai ser zero também. E aqui eu posso concluir que a derivada parcial de z em relação ao x, não, em relação ao u, é zero. A derivada parcial de z em relação ao v também é zero, só que a derivada parcial de z em relação ao w é c, tá? Então, eu consigo calcular esse jacobiano da transformação. Ele vai ser dado pelo determinante da matriz A0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Esse determinante é ABC, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Se eu quero calcular o volume, que é dado como a integral sobre a região R de dV, lembrando que isso aqui é um elemento de volume em relação ao sistema XYZ, né? Agora eu vou transformar isso daqui em quem? Numa integral sobre a região do espaço S, no espaço UVW, né? A função que era 1 aqui vai continuar 1, que é constante. Eu vou entrar com o módulo do jacobiano de U, V e W, dV, onde esse dV é no espaço U, V, W, né? Então, vai ficar com a integral tripla sobre a região S, sobre a região S, do jacobiano, que é A, B, C, dV, de U, V e W, tá? Opa! Então, veja, esse A, B e C, ele é constante, vai sair da integral, né? Lembrando que A, B e C são valores positivos, né? Que entram aqui na fórmula aqui do elipsoide, né? Então, o módulo é positivo, então por isso que eu botei ali fora do módulo, tá? Então, eu tenho ABC vezes a integral tripla sobre a região S de dV UVW. UVW. Só que o que isso aqui representa? A gente viu que isso daqui representa o volume da esfera de raio 1. Vamos colocar aqui, ó, isso é o volume da esfera de raio 1. E qual que é esse volume? Bom, a gente pode usar a integral tripla para calcular esse volume. Como que ficaria? Né? Como que você faria esse cálculo desse volume? Fica aí como um exercício para vocês. Mas a gente já sabe a fórmula do volume da esfera, né? 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou usar esse resultado aqui para já dar
o valor dessa integral. ABC 4/3 de πr, que é 1 ao cubo. Então, o volume da minha elipsoide procurada é 4/3 de π ABC, tá? Então, fica aí mais um caso, agora usando mudanças de variáveis para resolver probleminha de integral tripla, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui, façam os exercícios do livro do Sturt, dessa parte. Aliás, façam os exercícios, todos os exercícios possíveis, tá? Desse capítulo que a gente acabou de trabalhar, né? Que só escutando, só vendo, não dá certo. Tem que praticar. Vocês sabem disso, eu falo isso desde o primeiro dia de aula, né, gente? Então tá. Então, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e estudem, tá? Beijão. Tchau, tchau.